Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e para falar sobre o clássico. Hoje, a partida de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20. O Santos foi até a Fazendinha e empatou com o Corinthians em 0-0. E assim, é um resultado que você, fora de casa, empatamos em 0-0 e tal, poderia até ser aceitável, mas pela forma como o jogo foi, eu considero ruim até, porque o Santos jogou muito mais bola enquanto esteve com a mais. Veio o segundo tempo e veio uma expulsão para mim que não pode acontecer, ainda mais de um jogador da qualidade que o Vinícius Lira é expulso em 3 minutos, ele toma um cartão amarelo, depois 3 ou 5, sei lá, e depois logo toma o segundo. E aí o Santos baixa as linhas, faz algumas trocas ali mais para fechar o meio de campo, o meio de campo não, o time no geral, e acaba tentando segurar só o empate, mesmo assim teve chance de fazer o gol da vitória. O que eu quero dizer com isso? O Santos é mais time, né? E poderia ter saído com esse resultado, mas assim, tem tudo que é necessário para vencer na Vila Belmiro semana que vem, sexta-feira que vem, e se classificar. Isso vai acontecer? É garantia? A gente não sabe, óbvio. Mas tem tudo para demonstrar em campo. Precisa ter um pouquinho, talvez, mais de postura, de atitude, que consegue essa classificação. Vamos falar bastante desse jogo. Antes eu peço para você deixar o like neste vídeo, se inscrever no canal, dar essa moral pra gente. Se quiser se tornar membro também, fica à vontade, mas pelo menos o like e a inscrição que é de graça e ajuda bastante o canal a continuar crescendo, tá bom? Bom, vamos lá. Antes eu vou até passar pelos resultados. Hoje a gente teve os jogos das oitavas de final, todos, né, da ida. Ferroviária e Brasília empataram em 0-0. Dois bons times também. O Referência, que é um time interessante também, mas pegou o Palmeiras, perdeu por 2-0 hoje na ida, na sua casa, né? Corinthians e Santos 0-0. Ponte Preta e Ituano 1-1. União Suzano venceu o São Bernardo por 1-0. São Bernardo, que foi o primeiro do grupo do Santos, por exemplo. O Oeste empatou com o São Paulo em 0-0. O Prudente, o Grêmio Prudente, né, claro, perdeu para o Guarani por 3-0. E o Botafogo de Ribeirão Preto fez 2-0 no Red Bull Bragantino, que é uma surpresa, tá? Porque o time do Botafogo não fez uma primeira fase tão legal. Mas tá aí, avançou, eliminando o São Caetano, acho que foi. Rapaz, não lembro agora. Mas avançou bem. E agora tá aí, vencendo uma partida de ida contra o Bragantino. Confronto bem difícil. Mas, pra falar... não, o Botafogo bateu o Novo Horizontino. Novo Horizontino, que era um time bem chato, né, inclusive. Enfim, pra falar desse jogo, o Santos foi com tinha o desfalque do João Ananias, né, que tinha sido expulso na última partida. E teve o retorno do Gustavo Henrique, que estava lesionado. O Gustavo retornando... não, o Gustavo também estava suspenso, se não estou enganado. Mas, enfim, o Gustavo retornou ao time, o Profeta saiu. E o Santos vai a campo com o Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, Contreras no lugar do João Ananias, que é um zagueiro que, aliás, fez uma partidaça hoje. É um zagueiro que eu já falei, eu gosto bastante dele, o pouco que eu vi, né? Porque ele é um menino boliviano, já foi convocado para a seleção, inclusive, algumas vezes. É daquele projeto, né? Do Projeto Bolívia, né? Que trouxe o Miguelito, o Enzo, enfim. E ele era muito elogiado, tá? Especialmente o Orlando Ribeiro gostava muito dele, mas acabou que ele não podia jogar, só podia quando completasse 18. Completou 18, jogou algumas partidas com o Orlando. O Leandro Zago não era lá tão fã, o Maurício Copetino aparentemente também não. Agora com o Vinícius ele já entrou contra a Portuguesa Santista. Hoje foi titular no lugar do João Ananias, de novo suspenso por expulsão na última partida lá contra a própria Briosa. O Assis pelo lado esquerdo e o Vinícius Lira como lateral, né, obviamente. No meio, Kenai e o Gustavo Henrique. E aí, aquela mesma formação. Na frente, o Santos jogou com... não 4 jogadores, né? Mas PP Firmino, Matheus Xavier aberto mais pelo lado direito. O Bernardo por dentro, próximo do Rodrigo César como atacante. Só que não era um 4-2-4, também não era mais ou menos um 4-2-3-1. Enfim, por quê? O PP não jogava tão aberto pela esquerda, ele jogava mais por dentro. O Xavier até abriu um pouquinho mais pelo lado direito, mas ele não estava como um ponta mesmo. Então, o Santos tentou jogar mais por dentro de novo, assim como foi contra a Portuguesa, a Santista, né, nos 2 últimos jogos, especialmente mais no jogo da Vila, tá? E acho que essa é uma estratégia bem interessante. Só que isso acaba complicando, porque com 25 minutos o Bernardo sai machucado, né? O Bernardo se machuca, torce o tornozelo sozinho. Inclusive, vi muita gente já falando, né? Não consegue ficar saudável e tal. É diferente, né? Uma lesão que não é muscular nem nada, pisou errado ali e tal. E ele tinha emendado uma sequência, né? Já eram 10 jogos seguidos, se eu não estou enganado. E aí, é uma sequência bem interessante, sem se machucar e jogando bem e treinando no profissional, inclusive, nesse período. Então não acho justo colocar no mesmo balaio aí essa lesão de hoje. Afinal, de novo,
Foram 10 jogos já seguidos que ele estava fazendo entre Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista. Desde a última lesão dele, se eu não estou enganado, que é quando ele volta contra o Fortaleza, joga um pouquinho, aí fica depois atua no banco, fica no banco e atua contra a Ferroviária, e depois ele emenda uma sequência lá interessante sem se lesionar, né? Inclusive fazendo alguns gols aí. Ele que tá bem nessa temporada, espero que continue assim, tomara que não seja nada grave no tornozelo. Mas até ele sair, o Santos era melhor na partida, o Santos chegava mais, tinha uma dificuldade na primeira construção, e isso é até uma coisa que eu falei no vídeo da Portuguesa Santista, né? A Portuguesa, quando subia um pouquinho a marcação, não tinha qualidade, então o Santos quebrava essa primeira linha com uma facilidade. O Corinthians não, o Corinthians é um time melhor, então subia essa marcação, o Santos tinha dificuldade de sair e quebrava, né, com o lançamento, seja com o Rodrigo Falcão, claro, ou o próprio Contreras, o Assis, enfim. E aí quem brigava por essa bola era o Rodrigo César, então não é um jogador dos mais físicos, então tinha esse problema. Só que muitas das vezes também o Santos ganhava essa segunda bola, às vezes que ficava sem o vencedor, né? Espirrava lá o duelo com o zagueiro, a bola subia, caía ali, enfim. E o Santos conseguia encaixar algumas esticadas, que não eram necessariamente contra-ataques, mas algumas esticadas em superioridade, assim. É que faltou matar. O Matheus Xavier perdeu uma chance cara a cara, o próprio lance do Bernardo. A do Bernardo é mais um contra-ataque que o Rodrigo acha um belo passe para ele. E ele vai meio que dar um drible de corpo e vai ajeitar o corpo para cruzar com o pé direito e acaba torcendo o tornozelo esquerdo. E aí quando ele faz isso, para mim o Vinícius erra na substituição, né? Porque o Bernardo sente, tem que sair, e ele coloca o Cauã Pereira. O Cauã é um centroavante brigador e tal, ajuda muito a fazer essa primeira pressão, não é o lado dos mais técnicos, até tenta fazer o pivô e tal, mas é um jogador que tem um pouquinho de dificuldade para sustentar o duelo, para segurar essa bola, para uma tabela 1-2 assim já é mais difícil. Então eu não entendi muito bem qual era a estratégia ali. Talvez, é que ele acabou colocando depois, né? No banco ele tinha hoje o Pedro Henrique, o Gabriel Fomer, que é lateral direito, o Lucas Jaime, que é volante, o Diego Matos, que é zagueiro, o Pedro Ian, que é lateral esquerdo, o Profeta, que é volante, o Enzo Boer, que é ponta, o Cauã Pereira, centroavante, e o Lucas Ian, meia. Talvez fosse o caso de ter alguém tipo o João Alves no banco, né? Eu não sei se o João tá bem ou está até à disposição, mas não foi pro banco hoje. Para ter essa função. Se você coloca ele ali, fica mais parecido com o que o time tinha. E aí o time tinha, fica complicado, né? Mas aí você poderia colocar o João como falso 9, um 9 ali mesmo, né? E o Rodrigo para a função do Bernardo. Acho que faria mais sentido. Mas enfim, então aí quando sai a substituição, mesmo assim o Santos diminui um pouquinho o ritmo, fica mais na dificuldade dessa troca de passes, dessa movimentação e tal. Mas mesmo assim ainda tinha outras chances. O próprio Matheus Xavier teve mais pelo menos duas no primeiro tempo. Teve uma que numa bola parada. Bola parada, importante falar disso também, mas vou falar já. O Matheus Xavier perde duas oportunidades boas, o PP faz uma boa jogada, vai costurando uma hora certa, tenta acabar finalizando. E é até uma corrida que o próprio Cauã Pereira faz direitinho, porque o PP vem fintando da esquerda e ele vai bem na hora que o PP ajeita para o meio assim, que tinha a possibilidade do passe ou da finalização de longa distância, o Cauã corta bem no meio da zaga, corre reto, era uma bola até para ele, o PP tenta finalizar, acaba que bate na zaga, o goleiro defende, sei lá, foi um lance perdido que ele até fez direitinho a movimentação. Mas enfim, o Santos tinha mais oportunidades e bola parada, o Santos estava muito bem no lado ofensivo. No lado defensivo, nem tanto, né? No lado ofensivo a gente teve chances com o Contreras, com o Assis. A do Contreras, inclusive, foi inacreditável ele ter perdido, mas enfim, paciência. Aí no lado defensivo a gente teve duas oportunidades que a defesa do Santos teve um problema ali e conseguiu deixar o jogador livre, né, do Corinthians. Inclusive o último lance do primeiro tempo é uma defesaça do Falcão, numa cabeçada sozinho, né? E aí, de novo, volta para a segunda etapa com a mesma equipe, só que aí o Lira acaba sendo expulso e dificulta muito o andamento da equipe. O Santos poderia até ter tido o jogador do Corinthians expulso, tá? O camisa 10, desculpa, esqueci o nome, levanta o pé na altura da cabeça do Cauã Pereira. Então, falta critério do árbitro. Vocês pensam que a arbitragem é ruim no profissional? Porque vocês têm que ver na base, porque é um horror. Às vezes os caras não são nem ruins, eles só não têm critério. Mas enfim, então amarelou, o time inteiro do Santos poderia ter amarelado nas mesmas faltas pro Corinthians, mas essa foi um pé na cabeça, aqui mesmo, do Cauã Pereira, e o árbitro só deu um amarelo, mas enfim. E o Santos teve chance de bola aérea, e aí o Lira é expulso de novo. Foram duas faltas que
A segunda nem achei para amarelo, mas tá bom, vai. Se ele fosse seguir esse critério, o problema foi esse. Ele não seguiu o critério, ele tinha que ter expulsado o jogador do Corinthians também. E aí o Lira é expulso, aí o Vinícius precisa mexer, coloca o Enzo Boer no lugar do Rodrigo, coloca o Lucas Jaime no lugar do Gustavo Henrique. Isso já foi até depois. Antes o PP sai para entrar o Profeta, né, para fechar o meio de campo, porque também o Pedro Yang então no lugar do Kenai. Então o Santos ficou com 2 linhas e com 4 e o Cauã Pereira na frente sozinho. Então, aí o Santos já perdeu um pouquinho o poder de fogo, né? Já imaginava isso. A gente imagina que vai acontecer isso quando você tem um a menos e ainda prefere mais fechar o time. Eu entendo a decisão do Vinícius, mas era um jogo que a gente tinha tudo para vencer, jogamos melhor. Infelizmente não saímos com o resultado. Não pode acontecer esse tipo de expulsão, já são 2 jogos seguidos, né? Do Ananias também achei uma expulsão besta. O Santos precisa melhorar um pouquinho nesse sentido. Mas enfim, e aí para a segunda etapa ainda tivemos de novo chances de cabeça. Até antes da expulsão até teve uma boa do Rodrigo, que foi a única finalização dele no jogo que o goleiro fez uma bela defesa, mas de verdade, o Santos foi melhor no contexto geral da partida, tirando essa questão da expulsão e o problema de faltar qualidade mesmo na hora de fazer o gol. O Santos foi melhor em tudo, o Corinthians mal teve chances, depois finalizou algumas de longe e tal, mas a melhor chance foi a cabeçada mesmo que o Rodrigo faz uma bela defesa. Então assim, de novo, tem tudo para passar. Precisa ter um pouquinho mais de qualidade, de capricho mesmo, não é nem qualidade, é capricho na hora de finalizar, um pouquinho mais de postura também, de tentar matar a partida mais cedo, enfim, e não deixar esses erros bobos acontecerem nesse tipo de expulsão. Né? Mas enfim, é isso. Semana que vem, jogo da volta, sexta-feira, 3 horas da tarde na Vila Belmiro, entrada gratuita, inclusive, se você quiser, tá bom? Você viu a partida? Assistiu? Se sim, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Se não, também se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, mas comenta o que você achou do clássico que terminou em 0 a 0. Valeu!